Tá, a ideia é a seguinte. Tava pensando sobre a dualidade, pensando sobre a questão de Morgoth, que não é o Maia, é tá, é um ser superior aos Maia dentro da questão de Tolkien, e ele é a destruição. E o Sauron, ele é, deixa eu ver aqui. Sauron é a manipulação, tá? Aí, então entra a questão da destruição. Então, a imagem de Morgoth como um senhor do mal, assim como se fosse o demônio, o capeta, né? O diabo, ele é a destruição em pessoa. E aí ele comanda, então, pelo medo. E a manipulação, que nem a questão da destruição, ela também comanda através do medo. Manipula as pessoas através do medo. Tá. Mas por quê? Porque qual é a questão nossa em relação à questão da escala evolutiva de qualquer uma dos conhecimentos, Conscienciologia ou dentro da pirâmide de Goldberg? Se a gente for ver o quinto nível ainda, que é uma questão da consciência individual da pessoa, ainda precisa das instituições exteriores para definir regras exteriores ainda de autoridade, né? Assim como o Estado e as leis. A gente precisa do Estado. Quem é que vai cuidar dos hospitais? Quem é que vai cuidar das leis? Quem vai fazer elas? A gente precisa de leis, né? Então são pessoas ainda que precisam de uma entidade externa para fazer esse tipo de coisa, para definir regras de conduta. E o sexto nível, então, na pirâmide de Kohlberg é a consciência individual. Ela já entende que ela consegue, então, criar regras na sua própria cabeça de forma madura que seriam melhores para a nossa vida, teoricamente. E isso quer dizer que as regras que eu crio ficam muito individual e personalística minhas, né? As minhas regras mentais dos meus princípios e valores. Se todo mundo tivesse já no sexto nível e não precisasse mais disso, a gente ia conseguir cooperar bem, viver bem em cooperação, porque a gente ia entender o limite individual de cada um e começar a respeitar isso. A questão é que o pessoal que está no poder hoje, nas questões políticas, são pessoas que ainda estão no quinto nível da pirâmide de Kohlberg. A questão desses movimentos sociais, né? Essa questão do coletivismo, né? E o estatismo, que é o que a gente vive hoje no Brasil, é um problema que a gente tem. A gente vive numa democracia, hoje no planeta que a gente mora, a democracia é uma coisa boa, mas é uma democracia meio furada, né? A questão é, quem está nesse poder ainda não conseguiu ver o sexto nível da pirâmide de Kohlberg, que ainda fica no reino da ciência ali e não consegue integrar a espiritualidade não consegue integrar a espiritualidade dentro da personalidade dessa vida, né? Não consegue ter uma vida espiritual que nos transcenda para algum lugar melhor. Ainda é aquela pessoa muito científica, materialista, que precisa ver a coisa na frente, o objeto, para dizer que não, isso realmente existe. O sexto nível, então, teoricamente, ele abriria a nossa capacidade de já começar a integrar sexto nível da escala de evolução do Ken Wilber, que aí seria já um pensamento de segunda camada, né? A primeira camada é egoísta, a segunda camada é a integralista, que tenta juntar tudo, as coisas boas e ruins, e aí a terceira camada então seria já a capacidade de viver altruisticamente, né? Sai de uma coisa egoísta, passa por uma fase de centralização, né? E depois vira para uma coisa melhor, uma coisa altruísta. É assim que é o pensamento, assim que é uma outra forma de organizar a escala evolutiva. Tu pensa isso dessa forma, então no sexto nível da pirâmide de Kohlberg, e também que coincide com o sexto e sétimo nível da escala evolutiva de Ken Wilber, seriam então as pessoas que já conseguem viver de princípios e valores e não precisaria de mais nada disso, né? O que sobra então para o resto das pessoas que vivem abaixo ainda? Porque hoje a gente vive claramente numa sociedade de quinto nível, né? Quinto estágio da pirâmide de Kohlberg, ou no quinto nível
não me lembro agora, dentro da escravatura de King Wilber, ou até às vezes menos, né? Às vezes é até mais primário ainda, a gente tem adultos infantis, né? Então essa galera ainda não consegue vislumbrar uma realidade, não consegue vislumbrar uma realidade que não seja egoísta, tá entendendo? Então, como é que fica isso? Se a pessoa não consegue vislumbrar ainda uma questão altruísta através da espiritualidade, ela fica fechada naquele mundo egoísta dela ali, tá entendendo? É inevitável. Porque ela não está integrando áreas diferentes de conhecimento na vida dela para se tornar um ser humano melhor, né? Ela simplesmente vive numa perspectiva, um paradigma pessoal dela ali ainda, porque ela não amadureceu ainda até aquele estágio. Então, até o 5º nível, que é uma visão egoísta, as pessoas elas não têm um certo nível de maturidade, mas ainda assim elas podem ser pessoas muito inteligentes, tá entendendo? Que elas podem fazer muita coisa inteligente, mas ainda dentro de uma visão imatura. Então entra essa questão de Deus, né? Deus seria então essa entidade exterior que a gente buscaria então uma transcendência espiritual para uma salvação, que ainda é uma visão de preciso externalizar para uma entidade superior para mim conseguir viver em paz, né? Ainda é uma ideia de 5º nível. Porém, ele precisa de um Deus salvador, mas também precisa de um diabo punidor, né? Para ele movimentar ele tanto para um nível espiritual melhor, tanto um nível espiritual inferior. Então, se as pessoas não conseguem passar do 5º nível, e elas podem ser muito inteligentes, faz muito sentido o objeto maior de desejo do 5º nível ser egoico, tá entendendo? Porque ele não consegue realmente vislumbrar algo altruísta maior, nem integrar todas essas diferenças. Mas, assim como ele entende que tem um pai maior, o ser humano, então, em vez de botar um Deus como uma coisa superior ainda no 5º nível, ele põe a si mesmo. E ali, então, a gente nasce os maiores egoísmos que a gente pode ter. E o egoísmo final, então, é a destruição, que é a ideia de Morgoth, né? Ele é o senhor da destruição, porque ele só não destrói aquilo que anda dentro do que ele acha que tem que andar. Fora isso, ele é a destruição. E depois, em 2º nível, então, que é Sauron, o grande manipulador. E faz muito sentido, né? Tipo, as pessoas malignas, né? Realmente malignas, assim, que vivem num loop egoísta infinito, né? E pra dentro de si mesmo, devem, em algum momento, sim, procurar ser o Deus, então, né? Em vez de conseguir buscar um sentido de espiritualidade na imaturidade onde elas estão, como um pai exterior, uma entidade exterior, elas transformam a si mesmo o próprio Deus. E como elas sabem que dentro da natureza onde é que elas vivem existe um Deus superior e não são elas, e ela não tem capacidade de ser algo assim, então ela usa a destruição para destruir tudo que está abaixo dele, para ele ser o novo Deus e reinar dentro do próprio cosmos, ali dentro daquele universo que ele vive. Faz muito sentido, então, a imaturidade, né, a ignorância, levar a gente no egoísmo, se a gente estiver pensando dentro de um 5º estágio, do 5º nível, em primeira camada, o Deus maligno maior, então, seria essa questão do Senhor da Destruição. Que aí a gente pode ver isso representado em várias outras formas de representar essa questão do Senhor da Destruição, né? A gente tem a visão cristã, que a gente tem o Deus, né? E a gente tem o anjo caído, que é o demônio, o capeta, né? O capiroto, o diabo, que é o que a gente vai pro purgatório lá e ficar lá, sofrendo a eternidade. Ou
a gente vai para uma visão, né, superior, né? Lá com os anjinhos, lá vivendo numa condição melhor, mais, vamos dizer, saudável, feliz, né? E a gente pode ver isso em várias outras coisas, mas o que me faz pensar bastante, refletir, é a questão do Tao, né? Aquele símbolo do Yin e Yang, que é a questão da dualidade da vida, né? E isso eu vejo essa coisa a questão da dualidade entre o bem e o mal dentro da nossa mentalidade, sobre o que é certo, errado, dentro do nível egoísta ainda. O Deus maior, então, e superior, é o Deus da destruição, porque ele consegue impor em todas as maneiras, naquela realidade que ele vive, como ele ser o senhor principal e não alguma coisa realmente superior a ele. Era isso que eu queria registrar nesse momento e gravar. Tá tarde, valeu.